Liderando 9 homens, entrei em uma igreja católica para queimar o que os cristãos chamavam de corpo de Cristo, convencidos de que estávamos defendendo a Bíblia da blasfêmia suprema. Mas o que aconteceu quando pegamos a Eucaristia do altar fez com que todos os 9 caíssemos de joelhos, chorando. E preciso contar a vocês, porque Nossa Senhora Aparecida se revelou a nós de uma maneira que a ciência não consegue explicar. Meu nome é Tadeu Siqueira, tenho 38 anos, e em 19 de junho de 2017, liderei um grupo de 9 homens evangélicos até a Igreja Católica de Santa Maria, em Goiânia, capital de Goiás, com a intenção de profanar a Eucaristia. Havíamos planejado tudo perfeitamente. Conhecíamos o horário das missas. Havíamos estudado a planta do prédio. Estávamos prontos para defender a Bíblia contra o que acreditávamos ser a blasfêmia suprema dos católicos, adorando o pão como se fosse Deus. Eu não tinha ideia de que, dentro de 96 horas, tudo o que acreditava sobre salvação, sobre Maria, sobre a verdadeira presença de Cristo, seria completamente despedaçado por um encontro, que ainda não consigo explicar totalmente. Deixe-me voltar ao começo, ao dia em que tudo começou a se formar dentro de mim. Nasci em Anápolis, interior de Goiás, numa casa simples de 3 quartos no bairro Jundiaí. As paredes eram pintadas de branco, mas sempre descascando por causa do calor. Tínhamos um quintal de terra batida, onde minha mãe criava galinhas. Na sala, o único luxo era uma estante de madeira escura cheia de bíblias. Bíblias de estudo, bíblias com comentários, bíblias em diferentes traduções. Meu pai dizia que aquela estante valia mais que qualquer televisão. Meu avô paterno, que morreu quando eu tinha 7 anos, havia sido um dos fundadores da Assembleia de Deus local nos anos 50. O homem pregava em praças públicas com uma Bíblia debaixo do braço e fogo nos olhos. Dizem que uma vez ficou 3 dias e 3 noites em jejum, pedindo que Deus salvasse Anápolis da idolatria católica. Meu pai cresceu ouvindo que católicos eram o joio no meio do trigo, a religião falsa que desviava pessoas do caminho estreito. Lembro de um dia específico. Eu tinha 12 anos. Era outubro, mês de Nossa Senhora do Rosário para os católicos. Meu pai me levou para uma vigília especial na nossa igreja. Não era culto comum. Era noite de guerra espiritual contra o que chamávamos de fortalezas católicas. Chegamos às 8 da noite. O templo estava escuro, exceto por algumas velas acesas na frente. Cheirava a suor e unção. Aquele óleo que os irmãos passavam na testa antes de orar. O pastor começou a pregar sobre Babilônia, a grande meretriz do Apocalipse. Dizia que era a Igreja Católica, que Roma era a sede do Anticristo, que o Papa era o homem do pecado. Eu ouvia aquilo com os olhos arregalados, absorvendo cada palavra como verdade absoluta. Depois vieram as orações. Homens e mulheres caíram de joelhos gemendo, clamando, falando em línguas estranhas. Alguns rolavam no chão, outros gritavam, repreendendo demônios. Meu pai colocou a mão pesada na minha cabeça, sentiu o calor da palma dele através do meu cabelo. Começou a orar em voz alta. Senhor, este menino é teu. Consagro ele para a tua obra. Que ele seja instrumento nas tuas mãos para libertar os cativos da idolatria. Que ele carregue a espada da palavra contra as mentiras de Roma. Que ele nunca se desvie da sã doutrina. Senti algo naquele momento. Um calor subindo do estômago para o peito. Uma sensação que interpretei como unção divina, como chamado. Chorei sem saber exatamente por quê. E naquela noite, ajoelhado no chão frio daquele templo de tijolos aparentes, decidi que seria um guerreiro da fé, alguém que lutaria contra o catolicismo até meu último suspiro. Mas antes de continuar, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí agora. Quero ver até onde os milagres de Nossa Senhora Aparecida estão chegando. E antes de eu continuar, não sai desse vídeo sem abrir o comentário fixado aqui embaixo. Tem uma coisa ali que preparei com carinho para quem está caminhando de fé, e quero que você veja antes de ir embora. Cresci com essa missão gravada no peito como tatuagem invisível. Aos 16 anos já liderava o grupo de jovens da igreja. Organizávamos evangelismos de rua todo sábado à tarde.
Montávamos um equipamento de som na praça central de Anápolis e pregávamos contra a idolatria. Eu segurava um megafone, suor escorrendo pelo rosto debaixo do sol de Goiás, e gritava versículos. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. Êxodo 20, versículo 4. Apontava para a Igreja Católica de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro do outro lado da praça. Aquilo ali é abominação. Gritava Deus, condena quem se curva para pedra e gesso. Vocês que são católicos, acordem antes que seja tarde. Lembro de uma tarde específica. Devia ser umas 3 horas, porque o sol batia direto, queimando. Uma senhora idosa parou na minha frente. Devia ter uns 70 anos, rosto enrugado, mãos tremendo, segurando uma sacola de feira. Ficou me olhando com uma tristeza nos olhos que me incomodou. Moço, disse com voz cansada, respeite a fé dos outros, eu não desrespeito a sua. Olhei para ela e senti uma mistura estranha. Parte de mim teve pena, mas a parte maior, a parte doutrinada, sentiu desprezo. Senhora, não é questão de respeito, é questão de salvação eterna. A senhora vai para o inferno, se continuar adorando estátua, em vez de adorar só a Deus. Ela balançou a cabeça devagar. Os olhos encheram de lágrimas. Que Deus tenha misericórdia de você, menino. E foi embora, arrastando a sacola. Meus amigos me parabenizaram. Mandou bem, Tadeu. Não pode ter meio termo com idólatra, não. Firmeza sempre. Mas naquela noite, deitado na cama, não consegui parar de pensar no rosto daquela senhora, nas lágrimas, na tristeza. Sacudi a cabeça com força. Era o diabo tentando enfraquecer minha convicção. Orei pedindo que Deus endurecesse meu coração contra a compaixão falsa. Aos 22 anos casei com Joana, moça da igreja, filha de um pastor de Goiânia. Nosso casamento foi celebrado com profecias sobre como seríamos um casal levantado por Deus para combater heresias. Alugamos uma casa pequena no setor Jundiaí, 2 quartos, sala apertada, cozinha que esquentava feito forno no verão goiano, mas era nossa. Conseguia emprego como assistente administrativo numa empresa de logística. Joana dava aulas particulares de inglês. Vida simples, mas cheia de propósito. Aos domingos, eu pregava eventualmente quando o pastor titular viajava. Meus sermões sempre tinham o mesmo tema: salvação pela fé somente, graça somente, Cristo somente, Escritura somente e sempre um alerta no final. Cuidado com as seduções de Roma. A congregação amava. Diziam que eu tinha discernimento profético, que enxergava os enganos do inimigo com clareza. Fui convidado para pregar em outras igrejas. Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade, Senador Canedo. Sempre a mesma mensagem. Os católicos estão perdidos. Precisamos arrancá-los das garras de Roma. Minha reputação cresceu. Comecei a ser conhecido como o pastor jovem que não tinha medo de confrontar o catolicismo. Recebia convites para debates, para programas de rádio evangélica. Uma vez debati com um padre ao vivo. O homem era educado, calmo, respondia com paciência, mas eu atacava com agressividade, interrompia, levantava a voz. No final, meus irmãos disseram que ganhei o debate, mas saí com um gosto amargo na boca que não conseguia explicar. Os anos passaram assim: 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15. Cada ano aprofundando minha certeza. Cada ano endurecendo meu coração um pouco mais. Até que chegou 2016, o ano em que tudo começou a rachar. Foi numa noite de agosto. Joana tinha ido dormir cedo. Eu estava no computador pesquisando material para um sermão sobre falsos ensinamentos. Estava procurando vídeos que expusessem erros católicos quando me deparei com um documentário. O título era algo como Segredos Obscuros do Catolicismo Romano. Cliquei esperando mais do mesmo. Críticas à veneração de santos, ao purgatório, à autoridade papal. Mas tinha uma seção que nunca havia visto abordada com tanto detalhe sobre a Eucaristia, sobre transubstanciação. O narrador explicava com voz grave e dramática como católicos acreditavam que durante a missa, quando o padre pronunciava certas palavras em latim, o pão literalmente, fisicamente,
substancialmente, se transformava no corpo de Jesus Cristo. Não era símbolo, não era representação. Era, segundo eles, Jesus de verdade. Carne e sangue sob a aparência de pão e vinho. Pausei o vídeo. Fiquei olhando para a tela. Aquilo não podia ser verdade. Ninguém acreditava nisso de verdade. Era caricatura, exagero protestante para fazer catolicismo parecer ridículo. Mas comecei a pesquisar. Entrei em sites católicos oficiais, li o catecismo da Igreja Católica e descobri com um horror crescente que era verdade. Católicos realmente acreditavam nisso. Não só acreditavam, adoravam. Construíam capelas inteiras, só para expor a hóstia consagrada. Ajoelhavam diante dela, cantavam para ela, rezavam para ela, chamavam de Santíssimo Sacramento, de Pão dos Anjos, de Jesus Eucarístico. Senti raiva subindo pela garganta como bile. Era a blasfêmia mais absurda que já tinha visto. Pior que adorar estátuas, pior que rezar para santos, porque pelo menos estátuas representam pessoas reais que existiram. Mas isso era afirmar que Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, cabia dentro de um pedaço de pão do tamanho de uma moeda. Fiquei acordado até às 4 da manhã, lendo sobre adoração eucarística, sobre procissões de Corpus Christi, onde levavam a hóstia pelas ruas em procissão, sobre milagres eucarísticos, onde alegavam que a hóstia tinha sangrado ou brilhado. Cada coisa que lia me deixava mais furioso. Como bilhões de pessoas podiam acreditar nisso? Como pessoas inteligentes educadas podiam se ajoelhar diante de um pedaço de pão? Minha mente teológica trabalhava em alta velocidade, tentando entender a lógica, e concluí que não tinha lógica. Era engano puro, cegueira espiritual, idolatria disfarçada de devoção. Naquela noite, algo mudou em mim. O catolicismo deixou de ser apenas erro teológico, virou inimigo pessoal, e a Eucaristia virou o símbolo máximo de tudo que odiava. Nos meses seguintes fiquei obcecado. Lia tudo o que encontrava sobre transubstanciação. Assistia vídeos de missas católicas só para ver o momento da consagração. Via o padre elevando a hóstia, via as pessoas se ajoelhando e meu ódio crescia. Comecei a pregar sobre isso nos cultos. Irmãos, vocês sabem o que católicos fazem todo domingo? Adoram pão. Literalmente se ajoelham diante de farinha e água, achando que é Deus. É a blasfêmia das blasfêmias. A congregação balançava a cabeça indignada. Alguns gritavam, é mentira do diabo, idolatria pura. Mas pregar não era suficiente. Precisava fazer algo mais. Algo que mostrasse de uma vez por todas que a Eucaristia não tinha poder nenhum, que era só pão, que o Deus dos católicos não existia. A ideia veio numa madrugada. Estava deitado ao lado de Joana, que dormia profundamente. O ventilador de teto girava devagar, espalhando o ar quente de dezembro. E de repente o pensamento surgiu completo na minha mente, como se alguém tivesse colocado ali. Se a Eucaristia é só pão, posso provar isso. Posso entrar numa igreja católica, pegar as hóstias consagradas e queimar na frente de todo o mundo. Vão ver que nada acontece, que o Deus deles não se defende, que tudo é superstição. Sentei na cama, coração disparado. A ideia era radical, extrema, perigosa. Podia dar cadeia, podia causar violência, mas quanto mais pensava, mais fazia sentido. Não seria vandalismo, seria evangelismo confrontacional, como Jesus expulsando vendilhões do templo, como Elias zombando dos profetas de Baal. Levantei, fui até a sala, ajoelhei no chão frio de cerâmica. Deus, orei em sussurro. Se essa ideia vem de ti, confirma. Se não vem, tira de mim. Fiquei ali talvez meia hora esperando algum sinal, alguma paz, alguma inquietação, mas não senti nada. Apenas o silêncio da madrugada goiana e o som distante de um cachorro latindo. Levantei decidido. Se Deus não estava me impedindo, estava me aprovando, mas sabia que não podia fazer sozinho. Precisava de homens comprometidos, homens que amassem a verdade mais que a própria vida. Rodrigo foi o primeiro que procurei. Conhecia ele desde a adolescência. Nossa história tinha pontos em comum, mas a dele era mais dolorosa. O tio dele,
homem católico devoto, havia se embriagado numa festa do Divino Espírito Santo anos atrás. Brigou com o pai de Rodrigo, que era evangélico. A discussão começou sobre religião e terminou em tragédia. O tio sacou uma faca e esfaqueou o pai de Rodrigo no pescoço. Morreu antes da ambulância chegar ali mesmo na frente da igreja católica. O tio cumpriu 15 anos de prisão. Quando saiu, voltou para a igreja católica e dizia a quem quisesse ouvir que Nossa Senhora havia perdoado seus pecados e restaurado sua vida. Rodrigo nunca perdoou, nem o tio, nem a igreja, que, segundo ele, havia acolhido um assassino de volta, como se nada tivesse acontecido. Marquei com Rodrigo numa lanchonete do centro de Anápolis. Era meio da tarde de um sábado. Pedi 2 cafés. Sentamos numa mesa de canto, longe de outros clientes. Fui direto ao ponto. Rodrigo, tenho um plano. Um plano para mostrar para os católicos que o Deus deles é mentira. Ele me olhou por cima da xícara de café. Os olhos dele tinham aquele brilho que reconheci. Raiva antiga, dor não curada. Fala. Contei tudo. A ideia de invadir uma igreja durante a missa, pegar o cibório com as hóstias consagradas, sair correndo, queimar tudo publicamente enquanto filmávamos, postar online, mostrar para o Brasil inteiro que a Eucaristia não tem poder nenhum. Rodrigo ficou em silêncio por um longo minuto, tomou um gole de café, colocou a xícara na mesa devagar, depois sorriu. Um sorriso que não tinha alegria, só vingança. Eu tô dentro, disse. Quero ver a cara deles quando descobrirem que o pãozinho sagrado queima igual qualquer outro. Márcio foi o segundo estudante de teologia numa faculdade evangélica em Goiânia. O cara era máquina de memorização bíblica. Citava capítulo e versículo sem nem piscar. Tinha cadernos cheios de argumentos contra cada doutrina católica. Transubstanciação, veneração mariana, purgatório, intercessão dos santos, autoridade papal, tradição apostólica. Para cada uma tinha dezenas de versículos que, segundo ele, provavam que católicos estavam errados. Nos encontramos num restaurante self-service, perto da faculdade dele. Enquanto enchíamos os pratos, expliquei o plano. Esperava que Márcio, sendo mais intelectual, hesitasse, que quisesse debater em vez de agir, mas me surpreendi. Tadeu, ele disse enquanto sentávamos. Passei os últimos 4 anos estudando teologia. Aprendi grego, hebraico, hermenêutica, exegese. E sabe o que descobri? Que a verdade precisa ser demonstrada, não só defendida. Palavras não convencem quem está cego. Mas ação. Ação choca, acorda. Vamos fazer isso. Os outros foram se juntando um por um nas semanas seguintes. Wellington, mecânico de motos que tinha perdido o emprego numa oficina católica por pregar durante o expediente. Fábio, jovem de 23 anos, cuja noiva o havia deixado para voltar ao catolicismo depois de anos afastada. Anderson, entregador de aplicativo que tinha sido expulso de uma missa por gritar que o padre era falso profeta durante a homilia. Kleber, Evandro, Jefferson. Cada um com sua história, cada um com sua ferida, cada um convencido de que Deus estava nos chamando para essa missão. Começamos a nos reunir toda sexta-feira à noite no meu apartamento. Joana nos servia café e salgadinhos. Depois se retirava para o quarto. Espalhávamos papéis na mesa da sala, mapas, fotos, anotações. Precisávamos escolher o alvo certo. Não podia ser qualquer igreja. Tinha que ser grande, tinha que ter muita gente. Tinha que ser num dia importante para católicos. Márcio ficou encarregado de pesquisar o calendário litúrgico católico. Ele voltou na semana seguinte com a resposta. 19 de junho. Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, uma das festas mais importantes do catolicismo. Explicou que nesse dia católicos faziam adoração eucarística prolongada. A hóstia ficava exposta durante horas num objeto dourado chamado ostensório. Pessoas ficavam ajoelhadas diante dela o dia inteiro. Perfeito, disse Rodrigo batendo o punho na mesa. Vai ser tipo Elias no Monte Carmelo. Vamos desafiar o Deus deles a se manifestar. E quando nada acontecer, todo mundo vai ver que sempre foi só pão. Escolhemos a Igreja Católica de Santa Maria em Goiânia, prédio colonial no centro, grande, tradicional,
conhecida. Rodrigo e Anderson foram até lá disfarçados de turistas, tiraram fotos da arquitetura, contaram as saídas, observaram o esquema de segurança, descobriram que tinha 2 seguranças, um na entrada principal e outro circulando. Mas nada comparado à segurança de igrejas evangélicas grandes. Católicos não esperavam ataque vindo de dentro. Passamos as semanas de maio e começo de junho, planejando cada detalhe. Horário de entrada, como nos vestir, onde sentar, qual seria o sinal, quem faria o quê. Ensaiamos em casa. Rodrigo fazia o papel do segurança. Márcio cronometrava quanto tempo levávamos de um ponto a outro. Anderson trazia a moto e testávamos rotas de fuga. Também fizemos preparação espiritual, jejuns coletivos, vigílias de oração. Pedíamos que Deus nos desse coragem, que protegesse nossa missão, que usasse aquilo para abrir os olhos de milhões de católicos. Líamos passagens sobre guerra espiritual, sobre soldados de Cristo, sobre não ter medo de homens, mas só de Deus. Compramos roupas discretas, nada de camiseta de banda gospel, nada de tênis chamativo, calça social preta ou azul marinho, camisa de botão branca ou clara, sapato fechado, cabelo penteado. Queríamos parecer católicos jovens indo para a missa de domingo. Definimos funções específicas. Rodrigo criaria distração perto da porta principal se alguém tentasse nos impedir. Márcio e eu iríamos direto para o altar durante a comunhão. Ele pegaria hóstias que caíssem. Eu pegaria o cibório. Wellington, Fábio e Anderson bloqueariam qualquer um que tentasse nos agarrar. Não machucar, apenas segurar por segundos suficientes. Kleber, Evandro e Jefferson garantiriam que as saídas laterais ficassem livres. Anderson seria a nossa fuga. Ele tinha uma moto Honda CG preparada, motor ajustado, tanque cheio. Estacionaria na rua de trás da igreja com o motor ligado. Assim que saíssemos pela porta lateral, ele aceleraria. 3 quarteirões depois tinha um terreno abandonado. Ali queimaríamos as hóstias enquanto filmávamos tudo. Preparamos até o roteiro do que falaríamos no vídeo. Assim como esse pão queima e vira cinza, assim é o Deus falso dos católicos. Não tem poder, não tem vida, é religiosidade morta. Acordem, católicos do Brasil, saiam de Babilônia antes que seja tarde. Na noite de 18 de junho, véspera da ação, fizemos a última vigília. Começou às 9 da noite e foi até às 3 da manhã. Cantamos hinos de guerra espiritual. Marchamos pelo apartamento declarando vitória. Repreendemos demônios que tentassem nos impedir. Ungimos uns aos outros com óleo. Joana orou por mim com as mãos nos meus ombros. A voz dela tremia. Senhor, protege meu marido. Ele está fazendo tua obra. Não deixa nada de mal acontecer com ele. Traz ele de volta para mim inteiro. Rodrigo teve o que chamamos de profecia. Olhos fechados, voz diferente. Disse: tô vendo uma multidão de católicos se convertendo depois de amanhã. Tô vendo igrejas sendo esvaziadas. Tô vendo o nome de Jesus sendo glorificado sem mistura de idolatria. Amém, respondemos em coro. Quando todos foram embora, fiquei sozinho na sala. Eram quase 4 da manhã. Goiânia estava silenciosa lá fora. Apenas o som ocasional de um carro na avenida. Olhei para a cruz de madeira na parede, a mesma que meu pai me deu quando casei. Jesus, sussurrei. Se isso não é da tua vontade, me impede agora. E fecha as portas. Não deixa acontecer. Fiquei ali esperando sentir algo. Paz, inquietação, qualquer coisa, mas não senti nada. Apenas o cansaço da vigília e o zumbido baixo do refrigerador na cozinha. Interpretei o silêncio como confirmação. Deus não estava me impedindo, logo estava me aprovando. Fui para a cama. Dormi talvez 2 horas. Acordei antes do despertador tocar. Eram 5 da manhã. Joana ainda dormia. Levantei devagar para não acordá-la. Tomei banho demorado. Deixei a água quente cair sobre a cabeça, tentando lavar a tensão que fazia meus músculos doerem. Me barbeei com cuidado, olhando meu reflexo no espelho embaçado. Quem eu via ali? Um guerreiro de Deus ou um fanático cego? Sacudi a cabeça, afastando a dúvida. Vestia a roupa que havia separado, calça preta que usava para pregar, camisa branca passada,
Sapato preto que só colocava em ocasiões importantes. Parecia que estava indo para um casamento ou para um funeral. Joana acordou quando estava me arrumando, sentou na cama e me olhou. Não disse nada, apenas olhou. Havia medo nos olhos dela, mas também resignação. Ela preparou o café, mas nenhum de nós conseguiu comer. Sentamos à mesa em silêncio. O relógio na parede marcava 6h15. Ainda tinha quase 2 horas até o ponto de encontro. Joana segurou minhas mãos por cima da mesa. Volta para mim, disse. Só isso. Volta. Volto, prometi. E vou voltar com uma história que vai mudar o evangelismo no Brasil. Saí de casa às 7h30. O sol já estava alto e quente, céu azul sem uma nuvem. Goiânia acordando devagar num sábado de junho. Peguei um ônibus até o setor central. Desci 3 quarteirões antes do ponto de encontro. Caminhei olhando as vitrines fechadas, as calçadas sendo varridas, os primeiros carros enchendo as ruas. Cheguei na padaria às 8h40. Os outros já estavam lá. 9 homens sentados em mesas separadas para não chamar atenção. Rodrigo folheava um jornal. Márcio mexia no celular. Wellington, Fábio, Anderson, Kleber, Evandro, Jefferson. Cada um fingindo naturalidade, mas eu via a perna de Rodrigo tremendo embaixo da mesa, o suor na testa de Márcio, apesar do ar-condicionado, as mãos de Wellington apertando e soltando repetidamente. Pedi um café. Sentei sozinho perto da janela. De lá via a rua, via pessoas passando, famílias, casais, idosos. Ninguém fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Tomei o café devagar, sentindo a amargura queimar a língua. Olhei para o relógio. 9h15, faltavam 45 minutos. Às 9h30 saímos, um de cada vez. Intervalos de 2 ou 3 minutos, caminhando em direções diferentes, mas convergindo para o mesmo destino. Eu fui por último, paguei meu café, agradeci a moça do caixa, saí para a rua. O calor bateu no rosto como uma parede. Goiás, em junho é assim, seco, escaldante, o tipo de calor que faz o asfalto amolecer e grudar no sapato. Caminhei devagar, mãos nos bolsos, tentando parecer casual, mas meu coração batia tão forte que sentia pulsar nas têmporas. Virei a esquina e a igreja de Santa Maria apareceu. Era linda de um jeito que me irritou. Paredes brancas, portas de madeira trabalhada, torre com sino, vitrais que brilhavam com a luz do sol, arquitetura colonial preservada. Na frente, um jardim pequeno com uma estátua de Nossa Senhora, manto azul, mãos estendidas, rosto sereno olhando para baixo. Passei por aquela estátua e senti um arrepio percorrer minha espinha. Os olhos de gesso pintado pareciam me seguir. Pareciam vivos por uma fração de segundo. Virei o rosto com força. Era nervosismo, cansaço, sugestão. Estátua não vê nada. Estátua é só pedra morta. Parei a um quarteirão de distância, encostei na sombra de uma árvore. Respirei fundo 3 vezes. Olhei para o céu azul. Deus, última chance de me parar. Se não quer que eu faça isso, me impede agora. Esperei 10 segundos. 20, 30. Nada. Apenas o barulho da cidade, buzinas distantes, vozes, passarinhos nos galhos acima de mim. Caminhei até a igreja, subi os degraus de pedra. 3 degraus apenas. Mas pareceram uma montanha. Empurrei a porta pesada de madeira. Ela abriu com um rangido baixo e entrei. O interior estava fresco, ar-condicionado antigo zumbindo baixinho, cheiro de incenso e cera de vela enchendo meus pulmões. Luz colorida entrando pelos vitrais, pintava o chão de cerâmica antiga, com tons de azul, vermelho, dourado. Bancos de madeira polida brilhavam. O teto era alto, com vigas expostas e pinturas de anjos e nuvens. O altar ficava no fundo elevado por 3 degraus de mármore branco. Crucifixo grande de madeira acima, toalha branca bordada cobrindo o altar, velas altas nos cantos, flores frescas em vasos, tudo limpo, arrumado, reverente. Nas paredes laterais, nichos com imagens de santos iluminados por pequenas lâmpadas. São José com o menino Jesus, Santo Antônio com lírios, São Francisco com pássaros e Maria. Várias representações de Maria. Nossa Senhora Aparecida,
Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, todas olhando para baixo com aquela expressão de paz impossível. Senti raiva subindo, todo aquele luxo, toda aquela beleza, tudo construído sobre mentira, sobre idolatria, sobre pão adorado, como se fosse Deus. Respirei fundo, controlando a emoção. Tinha que manter a calma, agir natural. Sentei na quarta fileira do lado esquerdo, conforme planejamos. O banco era duro, mas bem cuidado. Cheirava a cera de polir. Na frente de mim tinha um genuflexório almofadado, livrinhos de canto empilhados no suporte, uma Bíblia católica gasta pelo uso. Olhei discretamente ao redor. Márcio estava 3 fileiras atrás do lado direito. Nossos olhos se encontraram por meio segundo. Ele acenou levemente. Rodrigo perto da porta de trás. Wellington, Fábio e Anderson. Distribuídos no meio. Kleber, Evandro e Jefferson perto das saídas laterais. Todo mundo em posição. A igreja foi enchendo, famílias inteiras chegando, pais com filhos pequenos, adolescentes de mãos dadas, casais de idosos apoiando um ao outro, senhoras com mantilhas na cabeça, homens de terno mesmo no calor. Todo mundo com misses debaixo do braço ou terços nas mãos. Uma senhora idosa sentou ao meu lado. Devia ter uns 70 anos. Cabelos brancos presos num coque, vestido florido, perfume leve de talco e lavanda. Ela sorriu para mim. Bom dia, filho. Bom dia, respondi forçando educação. Primeira vez aqui? Perguntou com gentileza genuína. É. Menti. Minha sogra me convidou. Que bom. Seja bem-vindo. Ela se ajoelhou no genuflexório, fechou os olhos, começou a rezar baixinho, mexendo as contas do terço entre os dedos enrugados. Vi aquela mulher ali, frágil, idosa, orando com devoção tão profunda. E por um segundo, só um segundo, me perguntei: e se ela tiver razão? E se eu estiver errado? Sacudi a cabeça, afastando o pensamento. Eram anos de doutrinação nela. Cegueira espiritual. Não era culpa dela, era culpa da igreja que enganou. Mas hoje ela veria que o Deus dela não existia. Às 10 em ponto exatamente, os sinos da torre começaram a tocar. Badaladas lentas, profundas, ecoando pelas ruas de Goiânia. A congregação ficou de pé. O órgão começou a tocar. Notas graves vibrando pelas paredes. O coral entrou cantando: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. A procissão começou. Primeiro 2 coroinhas vestidos de vermelho e branco, carregando velas altas. Depois um jovem balançando o turíbulo, incenso saindo em nuvens perfumadas. Depois o diácono com o livro dos evangelhos erguido. E por último, o Padre Antônio. Reconheci das fotos que pesquisamos. Homem na casa dos 50. Cabelos grisalhos penteados para trás. Óculos de armação fina. Rosto sereno com rugas de quem sorri muito. Vestia paramentos brancos bordados com símbolos do Sagrado Coração, vermelho e dourado. Ele caminhava lentamente pelo corredor central, sorrindo para a esquerda e para a direita, acenando levemente para as crianças. Uma menina pequena com vestido rosa acenou de volta. Ele parou e abençoou ela com o sinal da cruz. A mãe da menina tinha lágrimas nos olhos. Padre Antônio chegou ao altar, beijou reverentemente, fez o sinal da cruz amplo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Respondeu a multidão. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, responderam. A missa prosseguiu. Confissão dos pecados. Senhor, tende piedade. Glória a Deus nas alturas. Leituras da Bíblia. Um homem idoso subiu e leu do Antigo Testamento com voz trêmula. Uma mulher jovem leu de uma carta de Paulo. Entre as leituras, um cantor cantou um salmo. A voz dele enchia a igreja. Os fiéis respondiam o refrão. Então o Evangelho. Todos ficaram de pé. O diácono levou o livro ao púlpito, fez o sinal da cruz na testa, nos lábios e no peito. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor, cantaram. Ele leu sobre o coração de Jesus, sobre como Jesus amou até o fim, como deu tudo, como ainda dá tudo. Quando terminou, beijou o livro. Eis as palavras da salvação. Louvado sejais, ó Cristo. Padre Antônio subiu ao púlpito para a homilia. Olhou para a congregação com carinho. Irmãos e irmãs, começou. Hoje celebramos o Sagrado Coração de Jesus. Mas o que significa isso? Significa que Deus tem coração, não coração de músculo e sangue, mas coração de amor. Coração que bate por você, por mim, por cada pessoa aqui. Falou sobre como Jesus demonstrou esse amor na cruz, como continua demonstrando na Eucaristia. Irmãos, disse Jesus, não nos deu apenas ensinamentos, não nos deu apenas exemplo, nos deu a si próprio, completamente, totalmente, sem reservas. No pão que partimos, no vinho que bebemos, Ele mesmo, real, presente, vivo. As pessoas ouviam em silêncio absoluto, algumas faziam anotações, outras tinham lágrimas escorrendo. Eu ouvia com crescente irritação, palavras bonitas, teologia sofisticada, mas construída sobre mentira. A mentira de que pão pode virar Deus. E daqui a pouco, continuou o Padre Antônio, vamos testemunhar o milagre. O milagre que acontece em cada missa, quando o Espírito Santo desce sobre o pão e o vinho. Quando o próprio Jesus se faz presente, não simbólico, não em memória apenas, mas verdadeiramente, substancialmente. Por que ele faz isso? Porque nos ama, porque quer estar conosco, porque prometeu. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Terminou a homilia, desceu do púlpito, começou o credo. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso. A voz de 300 pessoas encheu a igreja. Eu não falei. Fiquei de pé, mas em silêncio. A senhora, ao meu lado, me olhou de relance, mas não disse nada. Depois vieram as preces, orações por várias intenções, pelos doentes, pelos governantes, pela paz, pelos mortos. A cada intenção, a congregação respondia: Senhor, escutai nossa oração. Então, chegou o momento, a consagração, o coração da missa católica, o momento que, segundo eles, pão vira Deus. Meu coração começou a acelerar. Suor brotou na minha testa. Mãos começaram a tremer. Era quase hora. Padre Antônio estava no altar, o diácono e os coroinhas atrás dele. Ele começou a oração eucarística, voz solene, pausada, reverente. Narrou a última ceia. Como Jesus tomou o pão, agradeceu, partiu, deu aos discípulos dizendo, e então pegou a hóstia grande, elevou devagar acima da cabeça e pronunciou as palavras: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Um sino pequeno tocou. Tim. A congregação inteira caiu de joelhos. 300 pessoas, idosos com dificuldade, jovens ágeis, crianças nos braços das mães. Todos se ajoelharam. O silêncio que caiu foi absoluto, completo, total. Nem respiração se ouvia, só o zumbido baixo do ar-condicionado. Eu fiquei de pé propositalmente, desafiadoramente. A senhora ao meu lado me olhou com preocupação. Tocou levemente meu braço. Está tudo bem, filho? Não respondi. Apenas continuei de pé, olhando para o altar, olhando para aquela hóstia erguida. Padre Antônio ficou assim por longos segundos. Depois colocou a hóstia de volta no altar, pegou o cálice dourado, elevou também. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Te ensino, tocou de novo. Mais silêncio. Padre colocou o cálice de volta. Se ajoelhou, também abaixou a cabeça. Todo mundo ajoelhado, exceto eu. Me senti poderoso naquele momento, como se fosse o único iluminado numa sala de cegos, como Elias enfrentando os profetas de Baal, como Jeremias entre idólatras. Mas algo estranho começou a acontecer. Enquanto olhava para o altar, senti um peso descendo sobre meu peito. Não dor, apenas pressão, como se o ar tivesse ficado mais denso, mais pesado.
Respirar exigiu esforço consciente. Pisquei várias vezes. Minha visão estava ficando embaçada nas bordas, tudo meio trêmulo. Sacudi a cabeça tentando clarear. Devia ser o calor, o nervosismo, a adrenalina correndo nas veias. Respirei fundo 3 vezes, forçando o ar entrar e sair. A pressão no peito não aliviou, piorou. A missa continuou. Oração do Pai Nosso. Toda a congregação de mãos dadas rezando. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Pessoas se abraçando, trocando beijos no rosto. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. E então começou a comunhão. Padre Antônio ergueu a hóstia partida. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, responderam todos, de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. As primeiras filas se levantaram, formaram fila no corredor central. Caminhavam lentamente em direção ao altar, um atrás do outro, velhos, jovens, ricos, pobres, todos iguais diante daquele altar. O padre distribuía as hóstias, cada pessoa abria a boca ou estendia as mãos. Recebia, sussurrava, a mé voltava para o lugar. Vi o rosto deles. A expressão não era teatral, não era performance. Era algo mais profundo. Paz, alegria silenciosa, como se tivessem recebido algo precioso demais para palavras. Era agora o momento. Olhei discretamente para o lado. Márcio já estava me olhando. Seus olhos perguntavam: agora? Acenei levemente com a cabeça. Sim, agora levantei. Comecei a me mover. Não fui para o corredor central onde a fila da comunhão estava. Cortei direto pelos bancos vazios em direção ao altar. Márcio fez o mesmo do outro lado. Pessoas começaram a notar. Sussurros, olhares. Um segurança perto da porta de trás falou algo no rádio. Ele deu um passo na nossa direção, tentando nos redirecionar, mas éramos rápidos. Eu era rápido. Subi os 3 degraus de mármore, meus sapatos fazendo som seco contra a pedra. Tum, tum, tum. Padre Antônio estava de costas, colocando uma hóstia na boca de um senhor idoso de cabelos brancos. Não me viu chegando, não me ouviu. Estava concentrado no que fazia. Corpo de Cristo. Amém. Estendi as mãos, mãos que tremiam, mãos que suavam. Agarrei o cibório dourado com força. Senti o peso, ouro maciço, pesado, frio ao toque, mesmo no calor, decorado com símbolos, cruz, uvas, trigo, e puxei com toda a minha força. O cibório se inclinou na minha direção e as hóstias começaram a cair. Dezenas delas, pequenos círculos brancos, finos, leves, caindo no chão de mármore, como flocos de neve. Algumas rolaram, outras ficaram paradas. O som delas batendo no chão ecoou pela igreja que de repente tinha ficado em silêncio mortal. Clink, clink, clink. E então veio o grito. Uma mulher na terceira fileira. Grito agudo, penetrante. Outras se juntaram. Gritos de horror, de choque. Homens se levantaram bravos, cadeiras raspando no chão, vozes confusas. O que ele fez? Ele jogou no chão, pegou a Eucaristia. Pega ele. O segurança correu na minha direção. Padre Antônio se virou. O rosto dele transformou de serenidade para horror puro. Os olhos atrás dos óculos arregalaram. A boca abriu, mas nenhum som saiu. Mas foi quando aconteceu o impossível, o inexplicável. As hóstias no chão começaram a brilhar. Não reflexo de luz dos vitrais, não ilusão de ótica, luz própria. Emanando de dentro, começou suave, azul claro, como brasa começando a pegar fogo, mas foi crescendo, ficando mais forte, mais intensa, mais brilhante, até que cada hóstia espalhada no mármore frio brilhava como se tivesse uma lâmpada dentro, azul celestial. Azul impossível. Azul que não existe na natureza. A igreja explodiu em gritos de espanto. Deixei cair o cibório. Minhas mãos abriram sozinhas. Ele bateu no chão com estrondo metálico. Gong. Mais hóstias se derramaram e todas, cada uma, começaram a brilhar também. A luz azul encheu o santuário inteiro. Iluminou os vitrais por dentro, fazendo as cores ficarem vivas,
Iluminou o teto, as paredes, os rostos apavorados das pessoas, tudo banhado naquela luz que não tinha fonte, que vinha das próprias hóstias no chão. Olhei para os meus companheiros. Rodrigo estava congelado perto da porta, boca aberta, olhos fixos nas hóstias brilhantes. Márcio tinha caído de joelhos 3 degraus abaixo de mim, mãos cobrindo o rosto, corpo tremendo. Wellington, Fábio, Anderson, todos paralisados, presos, incapazes de se mover. E então ela apareceu acima do altar no ar, onde segundos antes não havia nada além de espaço vazio. Começou como um tremor na visão, como calor subindo do asfalto, distorcendo a realidade. Depois um contorno, linhas de luz azul desenhando uma forma, uma silhueta, e então ficou sólida, real, tridimensional. Uma mulher vestida com um manto azul profundo, salpicado de estrelas douradas que pulsavam, que brilhavam, que se moviam como se estivessem vivas. Véu branco translúcido sobre cabelos castanhos que caíam em ondas sobre os ombros. Pele morena clara, mãos estendidas em nossa direção, palmas abertas, dedos longos. O rosto não era de beleza humana comum, não era perfeição de revista ou propaganda, era santidade visível, pureza que machucava o olhar diretamente, como olhar para o sol. Queimava, mas não conseguia desviar. Traços delicados, mas firmes. Sobrancelhas suaves, nariz reto, lábios em linha séria, mas não severa. E os olhos? Os olhos me viram completamente. Conheciam cada pensamento que já tive, cada pecado que cometi, cada mentira que contei, cada pessoa que machuquei, cada ódio que nutri, cada momento de orgulho, de vaidade, de raiva, tudo, absolutamente tudo. Estava nu diante daqueles olhos, despido, exposto, sem máscara, sem defesa, sem desculpa, mas não havia condenação ali, não havia raiva, não havia desprezo, havia tristeza, tristeza maternal profunda, tristeza de mãe olhando para filho, que se machucou por teimosia, por orgulho, por recusar ouvir. Meus joelhos cederam. Não decidi ajoelhar. As pernas simplesmente pararam de me sustentar. Desabei. Joelhos batendo no mármore duro, dor aguda subindo pelas canelas, mas não importava. Nada importava. Todos os 9 que viemos profanar a Eucaristia estávamos agora de bruços no chão, rostos pressionados contra a pedra fria, mãos espalmadas, corpos sacudindo com soluços, chorando como nunca tínhamos chorado na vida. Choro que vinha de lugar mais profundo que emoção, que vinha da alma, não conseguia controlar. Tentei. Mordi o lábio, cerrei os dentes, mas os soluços saíam violentos, sacudindo meu corpo inteiro, lágrimas escorrendo pelo rosto, pelo nariz, encharcando o chão. E então ela falou, não com voz audível, não com som que entra pelos ouvidos e é processado pelo cérebro, mas com palavras que vinham direto para o coração, que apareciam na mente completamente formadas, claras como trovão, altas como grito, mas gentis como sussurro, suaves como brisa, filhos. Essa única palavra carregava peso que quase me esmagou. Filhos, não servos, não criaturas, não pecadores, filhos. Éramos filhos dela, mesmo depois do que fizemos. Por que feriram meu filho? Não era acusação, não era repreensão, era pergunta genuína. Mãe querendo entender, mãe confusa com por seus filhos machucaram o irmão. Por quê? Me digam, me ajudem a entender. Por que vocês o machucaram? Tentei responder, tentei falar, explicar, justificar, mas a única coisa que saiu foi um gemido, um som primitivo de dor pura, porque não tinha explicação, não tinha justificativa, tinha apenas orgulho, cegueira, pecado. Ela continuou, a voz, as palavras no coração. Ele está aqui. Pausa. Sempre esteve. Outra pausa. Na Eucaristia que desprezaram, no pão que chamaram de mentira, aqui ele se dá. Completamente, totalmente, sem reservas, por amor a vocês, e vocês vieram destruir esse amor. Meu peito explodiu em dor, não física,
Pior que física, espiritual. A dor de perceber, de finalmente ver, de entender o que tinha feito. 38 anos. 38 anos lutando contra exatamente aquele que afirmava amar. 38 anos atacando aquele que morreu por mim. Tentei levantar o rosto, ver ela, olhar nos olhos de novo, mas a luz era forte demais, brilhante demais. Tentei mesmo assim. Consegui erguer a cabeça alguns centímetros, lágrimas borrando tudo, e sussurrei. A voz quebrada, rouca, me perdoa. Ela se moveu. A rainha do céu, a mãe de Deus, a Virgem Santíssima, se abaixou, desceu do ar, pés tocando o mármore ao meu lado sem fazer som, e se ajoelhou. Se ajoelhou no chão ao lado de mim, colocou a mão na minha cabeça. O toque era físico, real, não visão, não alucinação, quente, suave, como mão de carne e osso. Senti os dedos no meu cabelo, senti o peso leve, senti o calor irradiando. Filho sussurrou, a voz agora mais próxima, mais íntima. Já estão perdoados. Meu filho os perdoou antes mesmo de virem aqui, antes de tocarem uma única hóstia, antes de entrarem nesta igreja, antes de planejarem, antes de odiarem, ele já havia perdoado. Pausa. Agora precisam aceitar esse perdão e viver nele. Chorei mais forte. Soluços violentos sacudindo meu corpo todo. 38 anos. 38 anos de certeza absoluta, de arrogância teológica, de julgamento dos outros, de ódio justificado, tudo desmoronando, tudo revelado como orgulho disfarçado de zelo. Padre Antônio, esqueci dele. Olhei para o lado. Ele estava de joelhos também. Óculos tortos no rosto, lágrimas escorrendo por trás das lentes, boca tremendo, mãos juntas em oração. Atrás dele, a congregação inteira. 300 pessoas, todas prostradas, alguns chorando alto, outros em silêncio admirado, outros rezando o terço em voz trêmula, Ave Maria cheia de graça, outros apenas olhando, testemunhando, sabendo que estavam vendo algo que contariam para os netos. A luz das hóstias começou a diminuir gradualmente, lentamente, o azul brilhante ficando mais suave, mais fraco, voltando ao normal. Nossa Senhora tirou a mão da minha cabeça, se levantou com graça impossível, flutuante, como se gravidade não se aplicasse. Ela caminhou até as hóstias espalhadas, se abaixou, pegou uma com reverência infinita, segurou entre o polegar e o indicador, olhou para ela com amor que fez meu coração doer só de testemunhar. Beijou, um beijo suave, gentil, de mãe beijando o filho, e colocou de volta no cibório que eu havia derrubado. Fez isso com cada uma, não apressada, não irritada, lenta, cuidadosa, amorosa, como mãe juntando brinquedos espalhados pelo filho travesso, uma por uma, pegava, olhava, beijava, colocava 30, 40, 50 hóstias, cada uma tratada como o tesouro mais precioso do mundo, porque era seu filho sob a aparência de pão. E ela, a mãe, juntava os pedaços que jogamos no chão. Quando a última hóstia foi colocada de volta, ela pegou o cibório, segurou com ambas as mãos, olhou para ele, depois para nós, para cada um dos 9. Seus olhos encontraram os meus, e naquele encontro vi tudo. Vi quem ela era, vi quem eu era, vi a distância entre nós e vi a ponte que ela oferecia. Falou uma última vez. Meu filho espera por vocês. Não temam voltar para casa. A porta sempre esteve aberta e nunca, nunca fechará. Então desapareceu. Não se dissolveu, não sumiu gradualmente, não caminhou para lugar nenhum, apenas não estava mais lá, como se tivesse dado um passo para outra dimensão, para outro plano de existência. Um segundo estava, no próximo não. A luz completamente normal. Agora, sol entrando pelos vitrais, velas tremulando, ar-condicionado zumbindo. Tudo normal, tudo como era antes, exceto nós. Nós não éramos mais os mesmos. Ficamos no chão. Não sei quanto tempo, minutos, talvez meia hora. Tempo tinha perdido o significado. Padre Antônio eventualmente se moveu, levantou devagar,
joelhos estalando, ajustou os óculos, limpou as lágrimas, caminhou até mim, se abaixou, segurou meus ombros com firmeza. Força surpreendente para um homem que parecia frágil. Me ajudou a levantar. Meus joelhos tremiam. Mal conseguia ficar de pé. Ele me segurou, olhou nos meus olhos, os dele ainda molhados, vermelhos, mas também brilhando com algo que levou um segundo para reconhecer. Alegria. Alegria pura, filho. Perguntou a voz embargada. Você entende agora? Entendo. Consegui dizer entre soluços residuais. Estava cego e agora vejo. Ele me abraçou. Um padre católico abraçando o homem evangélico que acabou de profanar sua missa, que acabou de jogar Jesus no chão e chorou no meu ombro. Eu chorei no dele. 2 homens, 2 estranhos, unidos num abraço que quebrava todas as barreiras que construímos. Atrás dele, a congregação começou a se mover lentamente, hesitante. Mas ninguém estava bravo. Ninguém gritava por justiça. Ninguém exigia nossa prisão. Estavam todos com expressão de admiração misturada com compaixão. Sabiam que haviam testemunhado um milagre, não de condenação, mas de conversão. Rodrigo se aproximou cambaleando, o rosto dele irreconhecível de tanto chorar, inchado, vermelho. Tadeu, sussurrou, eu vi. Vi com meus próprios olhos, ela estava ali. Como a gente vai negar? Como a gente vai fingir que não aconteceu? Não podemos, respondi. A voz ainda instável. E não vamos. Márcio veio depois, o estudante de teologia que sabia a Bíblia de cor, que tinha argumentos contra cada doutrina católica. Meu Deus, murmurou. Ela estava certa o tempo todo. A igreja estava certa e nós estávamos errados. Parou, incapaz de continuar. Errados, sobretudo, terminei por ele. Errados, sobretudo. Os outros se juntaram. Wellington, Fábio, Anderson, Kleber, Evandro, Jefferson. Todos transformados, todos quebrados, todos renascidos, sem ainda entender o que tinha acontecido. A polícia chegou 15 minutos depois. 2 carros, 4 policiais, sirenes desligadas, mas luzes piscando. Entraram com cautela, mãos nos coldres, esperando situação violenta. Encontraram 9 homens sentados nos bancos da frente chorando enquanto um padre explicava calmamente. Os policiais ficaram confusos, escutaram Padre Antônio, olharam para nós, olharam para a congregação que confirmou cada detalhe. Hóstias brilhando, mulher de azul aparecendo tudo. Um dos policiais mais velho tirou o boné, fez o sinal da cruz devagar. Sou católico há 50 anos, disse, a voz grossa embargada. Sempre acreditei, mas nunca pensei. Nunca imaginei que veria algo assim. O outro policial mais jovem perguntou com profissionalismo. Vocês querem apresentar queixa, padre? Contra a profanação de templo, roubo, perturbação. Temos testemunhas, temos provas. Padre Antônio foi firme. Não quero queixa nenhuma. Esses homens vieram destruir o que amamos. Mas Deus transformou destruição em salvação. Trouxe luz da escuridão. Deixem eles irem. Os policiais hesitaram, trocaram olhares, mas acataram. Antes de sair, o mais velho se aproximou de mim. Colocou a mão pesada no meu ombro. Moço, disse baixo. Não sei o que te levou a fazer isso, mas Nossa Senhora te alcançou. Não desperdiça essa graça. Não joga fora. Prometo, sussurrei. Não vou desperdiçar. Quando a igreja esvaziou e só ficamos nós 9 com Padre Antônio e alguns membros próximos da paróquia, ele nos levou para a sacristia. Sala pequena, armários de madeira, paramentos pendurados em cabides, cheiro de incenso impregnado nas paredes, mesa redonda no centro com cadeiras dobráveis ao redor. Sentamos em círculo. Ninguém falou por longo tempo. Apenas o som de respirações, de sniffs ocasionais, de alguém limpando o nariz. Padre Antônio sentou também, juntou as mãos sobre a mesa, esperou, finalmente falou. A voz gentil, mas séria. Filhos, o que aconteceu hoje vai mudar suas vidas completamente, radicalmente, irreversivelmente. Fez uma pausa, olhando para cada um. Sua família evangélica vai rejeitar vocês. Vão chamar de traidores, de apóstatas, de enganados pelo diabo.
Alguns vão dizer que aquilo foi manifestação demoníaca, que Satanás se transfigurou em anjo de luz para enganar. Outra pausa. Vão perder amigos, talvez empregos, talvez família. O caminho à frente não será fácil, não será confortável, será doloroso, muito doloroso. Olhei para ele. Eu sei. Acredite em mim. Eu sei, mas não tenho escolha. Vi o que vi, ouvi o que ouvi, senti o que senti. Não posso negar. Mesmo que quisesse, não consigo. Os outros concordaram, todos, um por um, balançando a cabeça, murmurando. Amém. Padre Antônio sorriu, tristeza e esperança misturadas. Então, vamos começar. Vou ensinar vocês sobre a fé que tentaram destruir e vão descobrir que é mais linda, mais profunda, mais verdadeira do que jamais imaginaram. Passamos 4 horas naquela sacristia naquele primeiro dia. Padre Antônio não nos deu aula teológica, não citou concílios ou padres da igreja, simplesmente conversou, respondeu perguntas, ouviu nossas dúvidas, nossos medos, nossas confusões. Quando finalmente saímos, já era noite. Goiânia brilhava com luzes de postes. O ar havia esfriado. Estrelas começavam a aparecer no céu limpo de junho. Nos despedimos de Padre Antônio com abraços longos. Ele nos deu bíblias católicas, catecismos, terços. Volta em terça-feira à noite e disse: vamos começar as aulas formais. E rezem, rezem muito. A guerra espiritual agora é real e vocês são o alvo. Saímos juntos pelas ruas desertas do centro. 9 homens que entraram naquela igreja como guerreiros evangélicos saíam como catecúmenos católicos quebrantados. Caminhamos em silêncio por alguns quarteirões até que Rodrigo falou: como vou contar para minha família? Minha mãe vai me deserdar, meu pastor vai me expulsar, meus amigos vão me evitar. Vou perder tudo. Mesma coisa aqui, disse Márcio. Tô na faculdade de teologia. Quando souberem, vão me expulsar. 4 anos de estudo perdidos. Trabalho em oficina de irmão da igreja. Wellington murmurou. Quando ele souber, vou ser demitido na hora. Todos tinham versão do mesmo medo. Perda, rejeição, exclusão. Parei. Eles pararam também. Formamos um círculo ali na calçada, sob a luz amarela de um poste que zumbia baixinho. Irmãos, disse, vamos perder muito. Não vou mentir, vai doer muito. Mas ganhamos a verdade. E Jesus disse que a verdade liberta. Liberta mesmo quando dói, mesmo quando custa tudo. Nos abraçamos ali, choramos mais. Mas dessa vez não era só tristeza, tinha alívio também. Alívio de finalmente estar do lado certo, do lado da verdade, do lado de casa. Cheguei em casa quase meia-noite. Joana estava acordada, sentada no sofá, televisão desligada. Apenas ela e o silêncio levantou quando entrei. O rosto dela mudou ao ver minha expressão, os olhos inchados, a roupa amarrotada. O que aconteceu? Perguntou a voz tensa. Tá machucado? Alguém te agrediu? Cadê os outros? Sentei pesadamente ao lado dela. Joe, comecei. Algo impossível aconteceu hoje. Algo que vai mudar tudo. Nossa vida, nossa fé, tudo. Ela sentou também, esperou, mãos cruzadas no colo, apertadas. Contei tudo desde o início, entrando na igreja, a missa, a consagração, pegando o cibório, as hóstias caindo e então o milagre, as hóstias brilhando, Nossa Senhora aparecendo, as palavras, o perdão, a decisão. Joana me ouviu em silêncio absoluto. Quando terminei, ela ficou olhando para mim, apenas olhando, tentando decidir se acreditar, se eu estava louco, se estava mentindo, se era verdade. Depois levantou sem dizer nada, foi para o quarto. Pensei que fosse chorar ou gritar ou trancar a porta, mas voltou carregando a Bíblia dela, a mesma que ganhara na adolescência, gasta, sublinhada, cheia de anotações nas margens. Sentou de novo, abriu em João capítulo 6, encontrou o versículo que procurava, leu em voz alta, devagar, cada palavra pronunciada com cuidado. Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem
e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeiramente uma comida, e o meu sangue verdadeiramente uma bebida. Fechou a Bíblia, colocou na mesa, olhou para mim com lágrimas nos olhos. Tadeu, sempre tive dúvida sobre essa passagem. Sempre pareceu tão literal, tão física, mas nossos pastores diziam que era simbólico, que Jesus falava em figuras e eu aceitava porque confiava neles, porque todos diziam a mesma coisa. Fez uma pausa, limpou as lágrimas com as costas da mão. Mas no fundo, lá no fundo, onde não contamos para ninguém, sempre me incomodou, porque quando leio isso não parece símbolo, parece verdade. Peguei a mão dela. Jó, não quero te pressionar. Essa é minha jornada, minha conversão. Você não precisa. Pode ficar evangélica. Vou respeitar. Vou amar você do mesmo jeito. Ela me interrompeu. Tadeu, sou sua esposa. Onde você for, eu vou. Seu Deus será meu Deus. Seu povo será meu povo. Citando Ruth. Você viu Nossa Senhora? Viu com seus olhos? Não é louco, não é enganado. Se ela realmente apareceu, se Jesus realmente está lá na Eucaristia, então quero estar lá também. Choramos abraçados no sofá até o sono vir, até o cansaço vencer. Dormi ali mesmo, Joana nos meus braços, pela primeira vez em meses. Paz. Segunda-feira de manhã, acordei com o estômago embrulhado. Sabia o que precisava fazer. Peguei o telefone, liguei para o pastor da minha igreja. Pastor Sérgio, homem que me discipulou por 10 anos, que orou por mim, que confiou em mim. Alô, atendeu? A voz dele familiar, calorosa. Tadeu, meu filho. Bom te ouvir. Tudo bem, pastor? Preciso contar uma coisa. Algo que aconteceu ontem. Pode falar. Contei resumido, mas completo. A invasão, o milagre. Nossa Senhora, a decisão de me tornar católico. Houve longo silêncio do outro lado, apenas a respiração dele pesada. Depois falou a voz ainda controlada, mais tensa embaixo. Tadeu, você foi enganado. Aquilo foi manifestação demoníaca. Satanás se transfigura em anjo de luz para enganar até os escolhidos, se fosse possível. Você precisa renunciar isso imediatamente e voltar para a sã doutrina. Pastor, respondi a voz firme, mas gentil. Vi com meus próprios olhos. 300 pessoas viram. Não foi demoníaco, foi santo, foi puro, foi Nossa Senhora. A voz dele explodiu. Não fale esse nome nessa igreja. Maria está morta e enterrada faz 2000 anos. Morto não aparece, morto não fala. O que você viu foi demônio, espírito enganador. E se você não renunciar agora publicamente, vou ter que te disciplinar. Entendo, pastor, mas não posso renunciar à verdade. Silêncio. Depois a sentença. Então, a partir de hoje, você não é mais membro dessa igreja. Você é apóstata, herege, e vou avisar todas as igrejas evangélicas de Goiás sobre você. Ninguém vai te receber, ninguém vai te ouvir. Você escolheu o caminho largo que leva à perdição. Desligou. Fiquei segurando o telefone, olhando para a tela preta. 10 anos. 10 anos de comunhão, de amizade, de irmandade. Acabou em 3 minutos. 10 anos reduzidos age, apóstata, perdido, mas senti paz estranhamente. Paz que não fazia sentido, paz que ultrapassava entendimento. Os dias seguintes foram turbilhão. Notícias se espalharam. Primeiro na comunidade evangélica, depois católica, depois geral. Tadeu Siqueira e 8 homens tentaram profanar a Eucaristia e Nossa Senhora apareceu. Alguns acreditaram, muitos não. Recebi mensagens, centenas, evangélicos me xingando, me ameaçando, dizendo que estava indo para o inferno. Católicos me agradecendo, me parabenizando, oferecendo ajuda. Ateus zombando, dizendo que era histeria coletiva, alucinação em massa, fraude elaborada. Perdi meu emprego na quarta-feira. O dono da empresa evangélico me chamou na sala dele. Tadeu. Sempre foi bom funcionário. Nunca tive problema, mas não posso ter apóstata trabalhando aqui. Tá demitido, efetivo, imediato. Não discuti. Apenas peguei minhas coisas, minha caneca, minha foto de família, meu calendário e saí.
Rodrigo perdeu a família. O pai dele fez culto fúnebre simbólico, declarou Rodrigo morto, proibiu a mãe e irmãos de falar com ele. Márcio foi expulso da faculdade. O reitor disse que podia ficar se renunciasse à loucura católica. Márcio escolheu verdade sobre diploma. Wellington demitido, Fábio expulso de casa. Anderson ameaçado. Kleber, Evandro, Jefferson. Todos variações do mesmo sofrimento, mas toda terça e quinta nos reuníamos na igreja de Santa Maria, sala paroquial, cadeiras em círculo, café e biscoitos. E Padre Antônio nos ensinava: não apologética, não debates, apenas fé, fé viva, fé experimentada, nos ensinou a rezar o terço. Cada conta, uma oração, cada mistério, uma meditação na vida de Cristo e Maria. Nos ensinou sobre os sacramentos, como Deus usa coisas físicas para transmitir graça espiritual. Água, óleo, pão, vinho, palavras, toque, porque somos corpo e alma, e Deus respeita ambos. Nos ensinou sobre a missa, como cada gesto tem significado. Como liturgia não é vã repetição, mas oração antiga. As mesmas orações que cristãos fazem há séculos, conectando céu e terra, passado e presente. Nós e os santos que partiram, aprendemos, crescemos, mudamos. 6 meses passaram assim. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, estudando, orando, esperando o dia. Vigília Pascal de 2018. Noite mais sagrada do ano litúrgico. Celebração da ressurreição de Cristo. Entrada de catecúmenos na igreja. A igreja estava lotada, mais até que aquele dia de junho, luzes apagadas, fogueira acesa do lado de fora no adro. Padre Antônio benzeu o fogo novo. Acendeu o círio pascal, vela enorme decorada com cruz, alfa, ômega, o ano, luz de Cristo proclamou erguendo. Demos graças a Deus, respondemos. Procissão entrou na igreja escura, só a luz do círio iluminando. Padre parou 3 vezes, cada vez proclamando, luz de Cristo, cada vez acendendo mais velas até toda a igreja brilhar. Aleluia, aleluia, aleluia. Leituras do Antigo Testamento. 7. Contando a história da salvação, criação, dilúvio, Abraão, Êxodo, Isaías, Baruque, Ezequiel. História de Deus buscando seu povo, chamando, salvando, perdoando sempre. Então, glória, luzes acesas, sinos tocando. Pela primeira vez depois de 40 dias de silêncio quaresmal. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Evangelho da ressurreição. Cristo venceu a morte. Aleluia. Depois, liturgia batismal. Nós 9 com nossas esposas na frente, vestidos de branco, túnicas simples, pés descalços como costume antigo. Padre Antônio perguntou as renúncias. Renunciam a Satanás? Renunciamos e a todas as suas obras. Renunciamos e a todas as suas seduções. Renunciamos. Depois, as crenças. Creem em Deus, Pai Todo-Poderoso? Creio em Jesus Cristo, seu único Filho. Creio no Espírito Santo. Creio na Santa Igreja Católica. Creio na comunhão dos santos. Creio no perdão dos pecados. Creio na ressurreição da carne. Creio na vida eterna. Creio. Um por um nos aproximamos da pia batismal, grande, mármore, cheia de água benta. Padre Antônio molhou a mão, derramou sobre minha cabeça 3 vezes. Tadeu, eu te batizo em nome do Pai, água fria escorrendo, do Filho mais água e do Espírito Santo. Lavando, purificando, renascendo. Confirmação logo depois. Óleo do crisma, cheiro forte, adocicado. Padre ungiu minha testa fazendo o sinal da cruz. Tadeu, recebe o selo do Espírito Santo, a dádiva de Deus. Amém. Depois Eucaristia, o momento, pela primeira vez desde aquele dia de junho, íamos receber, comungar, comer o corpo, beber o sangue. Não simbolicamente, realmente, fila da comunhão, coração disparado, mãos tremendo o tanto que precisei juntar para controlar. Respiração curta, rápida, passos lentos, um de cada vez, chegando mais perto, mais perto. Minha vez. Parei na frente de Padre Antônio. Ele segurava a hóstia, a mesma que joguei no chão 8 meses atrás. Olhou nos meus olhos, sorriu. Não sorriso comum,
Sorriso de pai vendo o filho voltar para casa. Corpo de Cristo. Abri a boca, língua para fora. Ele colocou a hóstia. Toquei o céu da boca, comecei a dissolver e senti presença. A mesma presença daquele dia. Jesus, não longe, não céu distante, aqui dentro, comigo, em mim. Voltei para o banco, ajoelhei, cobri o rosto com as mãos. Chorei. Não tristeza, alegria, alegria impossível de conter. Alegria que transbordava, que enchia, que curava. Estava em casa. Finalmente, em casa. Antes de eu te contar como ficou o resto da nossa vida depois daquele dia, deixa eu te lembrar de novo. Dá uma olhada no comentário fixado aqui embaixo antes de sair do vídeo. Preparei ele com o mesmo carinho que preparo cada testemunho que conto para vocês. Hoje, 7 anos depois, trabalho numa pequena gráfica em Goiânia. Ganho menos que ganhava, muito menos. Joana trabalha como faxineira em escritórios. Vivemos num apartamento alugado, 2 quartos, mobília simples, contas apertadas, mas cheio de paz. Família biológica ainda não fala comigo, exceto minha mãe. Ela manda mensagem escondida do meu pai. Às vezes diz que reza por mim, que acende vela para Nossa Senhora pedindo que eu volte. Irônico, ela reza para Maria pedindo que eu deixe Maria. Mas tenho família nova, comunidade de Santa Maria. Padre Antônio, que se tornou pai espiritual que nunca tive. Irmãos e irmãs em Cristo que nos acolheram quando todos rejeitaram, e os outros 8. Rodrigo casou com moça católica, linda, gentil. Trabalha entregando gás. Pesado, cansativo, mas feliz. Márcio terminou filosofia em Universidade Católica. Quer ensinar apologética, ajudar outros como nós. Wellington abriu a oficina pequena sozinho. Dá para pagar contas. Fábio trabalha em supermercado, caixa, turno da noite. Anderson continua entregador, mas agora com terço pendurado no retrovisor da moto. Kleber, Evandro, Jefferson, cada um reconstruindo vida tijolo por tijolo. Todo sábado nos reunimos, não para planejar ataque, para rezar terço juntos e contar nossa história, porque a história se espalhou de boca em boca. Testemunho pessoal. 62 pessoas converteram depois de ouvir. Cada conversão é milagre menor brotando do maior. Evangélicos que tinham dúvidas, católicos afastados que voltaram, até ateus que se abriram para a fé. Porque a história não é sobre nós, é sobre ela, Nossa Senhora, e o amor impossível de um Deus que se faz pão. Me perguntam às vezes, Tadeu, você se arrepende? Perdeu tudo, família, emprego, reputação, segurança. Valeu a pena. Olho para o crucifixo na parede do nosso apartamento, o mesmo Cristo que vi na Eucaristia, e respondo sem hesitar. Perdi tudo que era lixo, ganhei tudo que é tesouro. Conheci Jesus onde ele prometeu estar. Conheci Maria como mãe que nunca desiste. Conheci a igreja que ele fundou. Valeu cada lágrima, cada perda, cada dor. Todo domingo, depois da comunhão, fico ajoelhado. Mesmo lugar onde caí, onde as hóstias brilharam, onde ela apareceu. E sussurro a mesma oração. Obrigado por não desistir de mim. Obrigado por me amar quando eu te odiava. Obrigado por me trazer para casa. E sinto todo santo domingo a mesma presença, o mesmo amor. Jesus na Eucaristia, real, vivo, esperando. Pergunto a você agora. Você já teve certeza absoluta e descobriu que estava errado? Já lutou contra a verdade pensando que lutava por ela? Não espere milagre para mudar. Milagre já aconteceu. Jesus na cruz, Jesus ressuscitado, Jesus na Eucaristia. Todo dia, toda missa, Nossa Senhora, intercedendo sempre. Vim com ódio e fogo, mas encontrei amor e luz. Você pode vir diferente, com dúvida, com curiosidade, com coração aberto, e vai encontrar o mesmo Cristo, o mesmo amor. Escreve nos comentários. Nossa Senhora Aparecida nunca abandona e deixa teu pedido. Vou rezar por cada um, porque sei agora o que é intercessão. Sei que quando rezo aqui, Maria reza lá. E juntos levamos tudo a Jesus que nunca rejeita. Inscreve no canal, ativa o sino, compartilha com alguém que precisa saber. Não importa quão longe correu,
Jesus espera na Eucaristia, silencioso, paciente, esperando você parar de lutar e se deixar amar. Foi isso que fiz. Parei de lutar, caí de joelhos, abri o coração e ele entrou e nunca mais saiu.